Canóbio, cara, exceto ele marque o gol do título aí da final da Libertadores, exceto a estrela dele brilhe em muito momento, nesse primeiro ano a coisa não aconteceu. Não estou aqui falando para arquivar, para cancelar, dar baixa, devolve para o Penharol, mas nesse primeiro ano, nesses primeiros meses, a coisa não fluiu. Ele pode vir calar minha boca marcando o gol do título, ou dando assistência, aquelas coisas que o futebol tem, o esporte no geral, mas o futebol tem essa capacidade. Mas até aqui não aconteceu da forma esperada. Acho que vale tentar algumas alternativas para a grande decisão, Gui. O papel do Canóbio nas melhores partidas em que ele fez do Atlético foi quando ele conseguiu combater a construção dos adversários, né? Então, a parte defensiva dele foi o ponto alto dele, mas a gente está falando de um jogador que joga como extremo. Claro que a parte defensiva ela é importantíssima, ela não deve ser esquecida, isso é uma prioridade também, mas ele precisa ter com bola também um rendimento mínimo. E isso ele não teve ainda com a camisa do Atlético. Muito, muito, muito abaixo. Então, ele veio de uma geração, e é uma coisa que a gente sempre gosta de falar, né, de ressaltar, que ele veio de uma geração lá do futebol uruguaio, e que, cara, ele acabou não simplesmente ali no Penharol. Por que ele veio parar no Brasil? Daquela geração promissora dele com Facundo Torres, com o Agustín Álvares, alguma coisa ali aconteceu com um jogador que a Europa bateu os olhos para meio time do Penharol e não bateu os olhos para ele. E eu gostava do Canóbio quando via naquela equipe do Penharol. E tinha uma expectativa muito grande com relação a ele no Atlético. Mas a queda dele é um jogador que, com bola, ele deixa muito a desejar, muito a desejar. E aí vai ser a postura do Atlético. Qual vai ser essa na partida contra o Flamengo? Vai precisar sair para o jogo também, porque aí já não é mais um jogo de 180, é um jogo de 90. Ao mesmo tempo que você precisa se defender contra uma equipe, um poderio ofensivo absurdo, você precisa ganhar de jogo, você precisa arrumar uma forma de ganhar o jogo, porque você está 90 minutos da glória eterna. Então eu acho que sim, concordo contigo, Piva. Eu acho que de repente encaixar o Vitinho e o Coelho, porque o Coelho entrega muito mais que o Canóbio. Ele tem um problema ou outro ali com relação à tomada de decisão, mas ele já mostrou muito mais do que o Canóbio com a camisa do Atlético. Não sei se você concorda comigo. Disparado, cara. Disparado, Não tem nem comparação. Até faltou nosso amigo na live hoje que defende o Coelho sempre. Acho que é Gustavo, né? Eu acho que é Gabriel. O Gabriel faltou aí. O Coelho não entrou bem ontem, não. Acho que é por isso que ele sumiu. O Otarinho não tá mandando mensagem. Por isso que ele não apareceu hoje por aqui. Ele é engraçado. Se perguntar para ele a questão do meio ambiente, ele vai dar um jeito de falar que o Coelho tem que ser titular do Atlético da sua dissertação. O Rodrigo Silva aqui falando que uma outra diferença que ele vê do Canóbio para o Coelho é a capacidade de chute de fora da área. Parece que o Canóbio não tem força para chutar ou não sabe. Ele arrisca pouco, cara. É estranho. O Canóbio aqui no Atlético está sendo mais um volante, tipo, sei lá, do que um meia. Eu comparava ele muito ao Ramiro, do Grêmio, no Grêmio campeão da Copa do Brasil 16 e da Libertadores 17, pelo vai e volta. Só que o Ramiro arriscava mais que o Canóbio. Sim. O Ramiro marcou gols importantes contra o Palmeiras naquela Copa do Brasil, uma espécie de voleio. Na Libertadores também era uma presença muito frequente na área. O Canóbio ele arrisca muito pouco. Aí não sei se é confiança, o que se passa. Mas ele, quando veio, Guilherme, eu considerei ele a principal contratação da temporada. Para mim era o cara que mudava o patamar do Atlético, porque é óbvio, não vou ser hipócrita aqui, não assistia o campeonato uruguaio todos os dias. Assisti pouquíssimo e foi muito em Sul-Americana. E aí o time do Penharol, com Terans, Canóbio,
chamou a atenção ao golear o Corinthians no ano passado, enfrentou o Atlético com o Canóbio jogando bem. Eu considerava que, pô, chegou o cara que vai mudar a parada, que vai ser o salto. E não aconteceu ainda. Eu faço essa ponderação porque eu já vi ele jogar bem. Então acredito que vai ser possível resgatá-lo. E, cara, o Atlético tá na final da Libertadores. A gente já viu no futebol inúmeras histórias assim, né? Talvez o caso mais simbólico envolvendo um atleticano seja o do Adriano Gabiru no Internacional. A torcida do Inter querendo enforcar o Gabiru todo santo dia, o cara vai lá e marca o gol do título mais importante do Inter. Bom, Ele pode calar a boca de todo mundo em um jogo, Guilherme, mas até agora não dá para. É mais essa questão do futebol do que do que ele vem apresentando. O ano passado, o Daverson no Palmeiras, queriam matar ele na sexta, na segunda-feira virou ídolo. Futebol é maravilhoso. O homem, né? Hein? Chegou Gabriel Alessandro. Aí, ó. Cheguei. Aí, Gabriel. Quem tá falando mal do Coelho? Nada, estamos defendendo o Coelho, inclusive. Estamos concordando com você aqui, Gabriel. Grande Gabriel, esse é parceiro, esse sempre aqui com a gente, de olho no jogo. Mas, cara, acho que é isso, né, Guilherme? Ô Piva, só uma coisa, né? Até já cornetaram a gente, porque o cara joga na seleção. A gente precisa entender também que existem momentos e alguns rótulos que se criam, né? Até bom que o Piva falou aqui, eu concordo com o Piva também, que não pode dar baixa no atleta, porque é o primeiro ano dele no futebol brasileiro, ele ainda é um jogador jovem, mas assim, na minha opinião, na minha concepção, até para o Gabriel ficar feliz agora que ele chegou aqui na live, se pudesse colocar na balança, até pelo peso das contratações de ambos, Coelho e Canóbio, de olhos fechados eu coloco o Coelho no time. Para mim, o Coelho, eu consigo vislumbrar até um futuro do Coelho melhorando o rendimento, porque o problema dele é muito mais na parte cognitiva da tomada de decisão dele, de escolha de qual decisão tomar ali no terço final do campo, de muitas vezes ele ter a inteligência e a visão de acertar dar o passe quando tem que dar o passe, porque às vezes ele finaliza quando tem que dar o passe e dá o passe quando tem que finalizar, do que o Canóbio. E assim, a distância, na minha concepção, é larga, não é nem pequena. Mas daí o cara tá na seleção, mas daí a gente precisa entender também o momento da seleção. O Canóbio, se não me engano, não fez nenhum jogo pela seleção uruguaia. Foi convocado e ficou no banco. E quem são os concorrentes dele também, né? Exatamente. Cara, a gente não tá falando aqui que o Canóbio é uma porcaria, gente. Não é essa a questão. É óbvio, o cara que joga numa seleção como o Uruguai, o cara tem o mérito dele, o cara que faz o Atlético depositar mais de 20 milhões, o cara tem o mérito dele, só que ainda não aconteceu aqui no Atlético. Por isso que considero prudente o Felipão buscar alternativas, porque convenhamos, alguém achou que o Canóbio foi bem contra o Estudiantes na Argentina, contra o Palmeiras no Allianz Parque, e até o jogo de ontem você pode pôr, óbvio que um peso totalmente distinto, mas, cara, são jogos recentes, e que, pô, numa final contra o Flamengo, se alguém entra tão abaixo de sintonia, pode desequilibrar. Então, considero... O Palmeiras foi gol na falha dele, inclusive, né? Ele perde a bola, né? E outros dois lances saem em cima de erros dele. O Bento salva. Então, são questões assim que é prudente ter alternativas, porque não dá para ter um jogador que possa cometer tantos erros. Tem gente aqui que concorda com a gente, tem gente brava com a gente, o Gabriel Ganzerti falando que gosta do Canóbio, mas acha que merece uma sequência no banco de reservas. É mais ou menos isso que a gente está falando, cara. A gente não está aqui tratando o cara como um Pereba, um Zé Ruela, não, pelo contrário, é um jogador jovem, deve estar na Copa do Mundo até no fim do ano,
pode, aqui no Atlético, entrar para a história. Ele tem um jogo pela frente, mas que ainda não aconteceu.